Olá, segundo eu sou o delegado Juan e hoje estou aqui para contar para vocês uma história muito interessante sobre um caso de pena de morte e eu quero ouvir vocês depois os seus questionamentos e julgamentos sobre a história, certo? Como eu disse, sou delegado, a prova disso é aqui o meu distintivo de delegado federal, como vocês podem ver. Invejosos dirão que é de papelão, mas pessoal, pelo amor, não é de papel. E você se pergunta, mas cadê então a sua arma de delegado? Pessoal, todo delegado tem que andar com uma aqui, como eu falei, minha arma de delegado aqui. Invejosos dirão que é falsa, mas olha aqui, ó. Mas vamos para o foco da história então aqui, para não perder muito tempo, pessoal. Então, vamos lá. Observa bem a imagem dessa mulher que vai estar passando agora na sua tela. Bem, o nome dessa mulher é Noura Hussein. E ela foi acusada de pena de morte. Você pode olhar para o rosto dela e falar, caramba, tem uma cara de boazinha, por que ela foi acusada por pena de morte? A resposta é simples. Bem, ela é moradora da cidade de Sudão, lá no norte da África. E, bem, quando Noura Hussein se casou, passou um tempo depois do seu casamento e tal, ela percebeu que o marido dela não era aquilo que ela achava que era, e o marido dela começou a abusar dela várias vezes sexualmente. Isso deixou ela totalmente com medo de ficar com ele na mesma casa, então ela foi para a casa de um parente dela, especificamente a tia dela. Porém, os familiares dela traíram ela e devolveram ela de volta para o marido dela, depois que ela fugiu após o casamento dela. Eles fizeram isso porque não acreditaram nela quando ela falou que o marido dela abusava dela. Bem, e após esse ocorrido, especificamente 6 dias depois, diz ela que o marido dela chamou os seus primos, parentes dele, para segurar ela enquanto ele estuprava ela. Isso causou um trauma nela. E isso era direto que acontecia, até que no dia seguinte ele foi tentar fazer a mesma coisa. Chamou eles, ia fazer de novo, estuprar ela e tal, só que ela não ia tolerar isso não. O que ela fez? Ela decidiu se defender. Foi lá, pegou a faca e se defendeu, esfaqueou o marido dela. Bem, após ela esfaquear o marido dela e matar ele, ela ficou em choque e decidiu ir para a casa dos pais, esperando receber um consolo e uma ajuda para saber o que fazer naquela situação. Porém, quando ela chegou na casa dos pais, os mesmos a entregaram para a polícia. E assim ela foi presa. No Sudão, vários crimes são julgados e punidos de acordo com a lei islâmica. Então essa mulher foi levada para o julgamento. E o que deu no julgamento? Ela foi acusada de homicídio premeditado. Bem, essa história toda se passou no ano de 2018. E em abril de 2018 ela foi levada para ser julgada. E o resultado do julgamento foi... ela foi acusada de homicídio premeditado. Bem, e exatamente uma semana depois, na quinta-feira exatamente do ano de 2018, foi decretado pena de morte para ela. E a pena de morte dela era um enforcamento. Mas sabe o que é mais chocante nessa história? Você pode pensar, mas ela que escolheu casar com um cara assim, por que ela foi escolher casar com um cara que não prestava, visse que ele era assim antes de casar? O detalhe dessa história é... Noura Hussein era apenas uma jovem de 19 anos que tinha um sonho de ser uma professora. Porém, como naquele país a cultura é, por exemplo, uma criança de 10 anos já se casar, ela foi obrigada a se casar com esse moço. Sendo assim, ela não teve escolha. Foi até criado hashtags na internet falando força pra ela, dando força pra ela conseguir passar por essa situação e tal. Mas ela não conseguiu escapar e foi obrigada a casar com esse moço. E acabou desse jeito a história dela. Foi obrigada a casar com ele, sofria abusos, a família não acreditou que ela sofria abusos desse cara. E ao extremo da situação, ela não viu outra saída a não ser ter que matar ele. E esse foi o caso dela. Agora cabe a vocês julgarem se tá certo ou errado essa acusação de ela ter sofrido a pena de morte. Agora eu quero ver aí com o grupo, hein? Bem, eu sou o delegado Juan, como eu disse, e agora eu tenho que ir porque já tem um chamado pra mim lá na delegacia de Mauá. Então eu estou indo, pessoal. Tchau. Boa sorte aí, hein?